Redes sociais estão roubando a sua atenção. Revelações recentes por profissionais de TI e executivos de mídias sociais confirmam que seus produtos foram intencionalmente projetados para consumir o máximo de seu tempo e a atenção consciente possível. Como uma necessidade e capacidade humana fundamental, nossa atenção é um recurso inestimável para aprendizado e reflexão, e ao mesmo tempo, nos torna suscetíveis à manipulação e controle. Entender como esse processo funciona pode nos ajudar a evitar entregar nossas mentes para o lucro de outros e a degradação cultural. Por anos, fomos avisados sobre o impacto viciante e prejudicial do uso intenso de smartphones e internet, com médicos e especialistas em cérebro levantando bandeira vermelha sobre o preço cognitivo dessa tecnologia. Muitos de nós agora reconhecemos que somos viciados, muitas vezes brincando sobre isso para diminuir a seriedade dessa realidade. Mas o que faltava para realmente destacar o fato da dependência digital era uma admissão daqueles que desenham as tecnologias de que esse era realmente o objetivo. Isso mudou recentemente quando um grupo de profissionais de TI quebrou o silêncio sobre o assunto, revelando as motivações por trás da criação de alguns dos aplicativos mais populares do mundo. Falando em um evento na Filadélfia, Sean Parker, o presidente fundador do Facebook, disse: "O processo de pensamento que foi empregado na construção desses aplicativos, sendo o Facebook o primeiro deles, era tudo sobre como consumiremos o máximo de seu tempo e a atenção consciente possível. Só Deus sabe o que isso está fazendo com o cérebro dos nossos filhos." Uma semana antes, Ransom Brown, cofundador da Dopamine Labs, uma startup da Califórnia que usa inteligência artificial e pesquisa em neurociência para ajudar empresas a viciar pessoas em seus aplicativos, disse a um repórter da CBC News: "Estamos realmente vivendo nesta nova era onde não estamos mais apenas desenhando softwares, estamos desenhando mentes." Para obter lucro, ele acrescentou: "As empresas precisam de seus olhos fixos naquele aplicativo o maior tempo humanamente possível, e estão todos em uma corrida tecnológica para manter a nossa atenção lá o máximo possível." Essas revelações confirmam o que pelo menos um escritor nos dizia, que nossa atenção está sendo cada vez mais tratada como uma mercadoria para o lucro. Em seu livro de 2016, The Attention Merchants, Tim Wu, professor de Direito na Universidade de Columbia, nos mostra como a atenção, uma função humana crucial, se tornou a moeda comum de propagandistas, executivos de mídia e magnatas da internet. Tim argumenta que a compulsão por captar nossa atenção precede nossos aparelhos digitais e reinos virtuais. O advento do marketing de massa no final do século XIX e início do século XX gerou técnicas publicitárias sofisticadas voltadas a aprender a atenção dos compradores em potencial. Com o tempo, ocorreu aos empreendedores americanos que informações sobre a leitura de jornais poderiam ser vendidas para aqueles que buscavam acesso aos consumidores para vender produtos. Ao longo do século XX, os comerciantes aprenderam a colher e trocar nossa atenção usando meios cada vez mais novos e eficientes. A atenção se tornou uma das mercadorias mais valiosas do planeta. A captura de atenção também tem uma enorme influência em nossa política, sendo usada para mobilizar pessoas e acumular poder. Tim rastreia o desenvolvimento e uso dessas tecnologias desde pôsteres políticos e propaganda de rádio, até a mina de ouro da publicidade televisiva, a internet e as mídias digitais de hoje. Hoje, são o Facebook, o Instagram e o Twitter e outras tecnologias disruptivas que estão ganhando bilhões de dólares revendendo a atenção para anunciantes. Esta colheita de atenção, como Tim demonstra, é ubíqua e está sempre evoluindo, sempre procurando novos terrenos. Podemos vê-la ao nosso redor: anúncios em ônibus passando pela avenida, adesivos em produtos de supermercado anunciando filmes da Disney, anúncios espalhados nas laterais de trens e bondes. Qualquer lugar onde nosso olhar possa cair, seja por acidente ou necessidade, representa um potencial ponto de emboscada de nossa atenção. De acordo com Tim, o modus operandi básico
básico dos mercadores de atenção é nos envolver com coisas aparentemente gratuitas e então revender nossa atenção para outros. Nesse sentido, smartphone e tablets e os aplicativos que os suportam representam um salto quântico nos esforços da indústria para conquistar e manter nossa atenção. Eles são as máquinas de colheita de ponta. Esse processo se tornou tão eficiente e a conquista tão completa que podemos dizer que nossa consciência está sendo comercialmente cultivada. Além disso, não há temporada de colheita para esta indústria. Ela está acontecendo o tempo todo ao redor do mundo. Em nossas casas, nas ruas, em nossos local de trabalho, durante as férias, é uma sinfonia de encantamentos mentais em escala global. Por que a atenção é tão importante? O que é, afinal? E como podemos evitar ser escravos voluntários dos mercadores de lucro ou manipuladores políticos? Dar e receber a atenção é uma necessidade humana fundamental. No século XIII, o rei Frederico II da Sicília queria descobrir qual língua as crianças cresceriam falando se nunca fossem faladas. Ele retirou bebês de suas mães ao nascer e os colocou sob cuidados de enfermeiras que estavam estritamente proibidas de falar ou tocar neles. Os bebês, como se viu, não cresceram para falar nenhuma língua, pois todos morreram de privação de atenção dentro de 15 dias após o início do experimento. Um estudo envolvendo métodos menos extremos na Universidade de British Columbia, em 2014, descobriu que a retirada de atenção é psicologicamente mais prejudicial do que o bullying. A atenção negativa, ao que parece, é melhor do que nenhuma atenção. Ao dar e receber atenção, estamos conectados de maneira significativa com os outros e com um todo social maior. Em A Geração Ansiosa, o psicólogo social Jonathan Haidt concentra-se no aumento alarmante de doenças mentais entre adolescentes que se espalhou por muitos países nos últimos anos, afetando especificamente a geração Z, aqueles nascidos entre 1995 e posteriormente. Ele diz que a infância foi reprogramada entre 2010 e 2015, resultando numa crise de saúde mental que não mostra sinais de redução, citando evidências de numerosos estudos nacionais e internacionais, incluindo importantes gráficos informativos que documentam um aumento na ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Ele afirma que estas tendências são um resultado direto de duas mudanças que levaram a uma reprogramação da infância: um aumento no medo e na superproteção dos pais desde a década de 1990, limitando as brincadeiras livres e ampla disponibilidade de smartphones que lançou uma transição para uma infância baseada nos telefones. Este gráfico mostra uma porcentagem de adolescentes norte-americanos com idade entre 12 e 17 anos que tiveram pelo menos um episódio depressivo grave no ano passado. Brincar sem supervisão no mundo real é extremamente importante para todos os mamíferos jovens, e dadas as complexidades da nossa cultura, nós humanos não somos exceções. Estudos mostram que a experiência e não a informação é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional. A brincadeira exige a supressão do impulso de dominar e permite a formação de laços cooperativos duradouros. As crianças aprendem essas competências sociais durante as brincadeiras livres. Os laços sociais são criados e fortalecidos através dos jogos livres e síncrono. Este gráfico nos mostra uma porcentagem de estudantes universitários dos Estados Unidos, com cada uma das diversas doenças mentais. As taxas de diagnósticos de diversas doenças mentais aumentaram na década de 2010 entre estudantes universitários, especialmente para ansiedade e depressão. É amplamente sabido que as crianças aprendem novas línguas com muito mais facilidade do que os adultos. Talvez menos conhecido seja o fato de também existirem períodos cruciais para a aprendizagem de competências sociais, incluindo um período sensível para a cultura de aprendizagem, entre os 9 e os 15 anos de idade. Haidt salienta que, ao mesmo tempo que os pais e a sociedade se tornaram excessivamente protetores e excessivamente preocupados com a segurança no mundo real, tornaram-se dolorosamente subprotetores e indiferentes aos danos do mundo online. Ele caracteriza os smartphones como bloqueadores de experiência. Eles reduzem o interesse em todas as formas de experiência não baseada em telas. Ele identifica 4 danos fundamentais dos smartphones: privação social, privação de sono, fragmentação da atenção e dependência. Esses danos resultam do uso repetitivo e constante, que também podem causar alterações estruturais no cérebro.
Um estudo recente realizado pela Pew Research foram entrevistados 743 adolescentes entre 13 e 17 anos. A maioria admite o uso excessivo do celular. Alguns também admitiram que já tentaram reduzir o uso do telefone celular no dia a dia. 54% admitiram que gastam muito tempo em seus telefones celulares. 52% tentaram reduzir esse tempo com o telefone. 41% admitiram passar muito tempo em redes sociais. 57% admitiram que já tentaram reduzir o tempo nas redes sociais. Quando perguntados sobre o tempo gasto em videogames, 26% admitiram que passam muito tempo em videogames. Desses, 58% disseram que já tentaram diminuir esse tempo. Hyde também vê um papel crucial para os pais na abordagem da grande reprogramação, escrevendo que temos protegido muito os nossos filhos do mundo real e enfatizando a necessidade de incutir sentimentos de responsabilidade e autonomia nas crianças. Ele defende vigorosamente dar às crianças mais oportunidade para brincadeiras livres, juntamente com maior dependência e responsabilidade no mundo real. Enquanto se adia a entrada delas no mundo baseado em celulares, Hyde reconhece que a ideia de dar mais liberdade aos filhos provavelmente provocará ansiedade em alguns pais, mas acredita que, com o tempo, à medida que os pais desenvolvem cada vez mais confiança em seus filhos, os benefícios compensarão a ansiedade inicial. Hyde resume as suas recomendações em 4 reformas fundamentais para ajudar a orientar os pais, as escolas e a sociedade a neutralizar o impacto devastador da grande reprogramação. Sem smartphones antes do ensino médio, nenhuma mídia social antes dos 16 anos, escolas sem telefone, muito mais brincadeiras não supervisionadas e independência infantil. Assim como não jogamos uma joia preciosa no lixo, não devemos entregar nossa capacidade de atenção para as redes sociais revenderem. A atenção é infinitamente mais valiosa do que pensamos. É uma ferramenta crucial no processo de aprendizado que pode dar mais sentido à vida do que podemos imaginar. Este é o canal Conhecer e Descobrir. Deixe nos comentários o que você achou deste conteúdo. Eu sou William e te vejo no próximo vídeo.